Que bom estar com vocês nesse momento. Nós vamos olhar alguns versículos, parte da Bíblia que eu creio que vai não somente sustentar sua vida, vai levar você, motivar você para enfrentar tudo que você está realmente nessas batalhas. Nós cremos mesmo que Deus tem um plano, um projeto para a sua vida, para essa cidade, para essa igreja, para os ministérios, as células. Nós cremos que Deus está movendo em nosso meio. E que bom você pode fazer parte disso. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 43, versículo 18 a 21. Isaías 43, 18 a 21, declarando o seguinte: esquecem tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Deus falando, nada, você não pode, nada compara o que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Lá em sua casa, declara algo novo. Isso, algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo, um dia ele me honrará perante o mundo. Aleluia. Quero falar para você que Deus tem algo novo preparado para você. Eu não estou falando sobre um novo normal, eu estou falando algo novo que o Senhor tem preparado para nós. E no meio do deserto, no meio das tempestades, Deus está presente para fazer algo poderoso em sua vida. Amém, irmãos? Quero começar falando que nós começamos este ano com muitos planos. Eu tenho certeza que você tinha sonhos, tinha planos, estratégias, desejos. Já mapeou tudo o que você ia fazer, tudo estava indo muito bem, quando de repente, bum, as coisas mudaram, tudo mudou, de repente, uma tempestade súbita entrou na vida, e quando nós pensamos que ia passar rápido, de repente aquele deserto parece que muito extenso, muito longe, e coisas não estavam mais o jeito que nós estávamos pensando. Situações, circunstâncias que tem deixado a gente realmente despreparados. E nós estamos olhando para frente e sabendo e pensando o que vai acontecer. Nós estamos hoje 120 dias desde o último culto nosso presencial. E muitos podem pensar e olhar nisso e falar que, é difícil, é complicado, e muita murmuração pode acontecer, muita reclamação, muita crítica, muita depressão, por causa de tempestades súbitas e desertos extensivos. Mas eu quero falar para você essa noite, que Deus tem propósito para cada uma dessas tempestades, para cada um desses desertos em nossas vidas. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra, que cremos mesmo que o Senhor há de falar nossos corações, para levantar cada um de nós, para realmente estar no meio da tempestade, no meio do deserto, sabendo que o Senhor já tem tudo preparado, tudo planejado, tudo caminhando conforme o teu querer, pois nada foi de surpresa para o Senhor. O Senhor não foi pego despreparado, e o Senhor está realmente conduzindo cada um de nós para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos agora nossas vidas em tuas mãos. Molda-nos, forma-nos de acordo com tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E nesse trecho que nós lemos, Deus faz uma colocação que Ele vai fazer coisas novas. Ele já começou o negócio, mas Ele fez uma pergunta: vocês não estão percebendo? Vocês não percebem o que eu estou fazendo? Os animais selvagens, Ele está conseguindo entender. Ele está glorificando por tudo que o Senhor está fazendo. Mas a pergunta é: povo de Deus, você está percebendo o que Deus está fazendo? O que Deus já começou? Ou nós estamos olhando somente o que o inimigo está fazendo?
Nós estamos no meio de desertos, meio de tempestade, mas a grande pergunta que muitas pessoas têm é: por quê? Por que tudo isso? Por que nós estamos passando isso? Sabe, porque, desertos traz cansaço, desertos traz sede, desertos traz horizontes sem fim, não consegue enxergar direito. Tempestade traz medo, angústia, desespero, não tem controle. Se nós, talvez, nesse tempo nós temos visto muita coisa na internet, YouTube, talvez escutar algumas palavras, falando sobre desertos, tempestades vindas, e muitos vão falar assim, os desertos e tempestades ajudam a formar nosso caráter. Desertos e adversidades fortalecem e cria resistência para nós estar mais firmados, podemos enfrentar as coisas mais fortes. Nós saímos mais fortes, com mais experiência. Mas eu quero falar para você que isso não é a verdade. O negócio, esse problema é que nós estamos olhando num ponto de vista errado. Uma falha aqui, porque nós estamos olhando num ponto de vista do eu. Como eu vou sair disso? Eu vou estar mais forte, eu vou ter mais experiência, eu vou ser isso, espera aí. Deixa eu falar para você. Esse deserto, essa tempestade que nós estamos passando, tem nada a ver se você vai ser assim. Porque Deus é o foco. Deus tem propósito nisso. Eu quero mostrar para você hoje à noite como Deus realmente está levando nós, para não para olhar para nós, mas para olhar para Ele. Nós vamos ver que realmente o foco não é eu, mas o foco vai ser sempre o nosso Deus. Vamos dar uma olhada rapidinho. Nós vamos ver 4 coisas que o deserto e tempestade faz para nossas vidas. Primeira coisa: deserto, tempestade é lugar de encontrar com Deus. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 12, nós temos a situação onde Deus está falando com Moisés. Moisés chega diante da sarça ardente, está vendo queimando, e Deus fala: tira seu sandália, porque você está no lugar santo. Começa a falar para Moisés: olha, é o seguinte, eu vou estar realmente trazendo a libertação para meu povo. Eu quero que você vai, e você vai fazer realmente isso. E Moisés começou a questionar: mas como é? Quem sou eu para fazer isso? Como eu posso falar para esse povo tudo isso? Qual vai ser o sinal? E Deus fala em versículo 12, fala que Deus respondeu: eu estarei com você, e este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Lá no meio do deserto, saindo do Egito para encontrar com Deus. Primeira coisa, não era a terra prometida. Primeira coisa, encontrar com Deus. E onde eles vão encontrar Deus? No meio do deserto. Nós vimos isso lá no Êxodo capítulo 5, versículo 1, quando Moisés e Arão falaram para Faraó: deixe o meu povo ir, para que nós podemos encontrar e celebrar e honrar e adorar o nosso Deus. Onde? No meio do deserto. Quero falar para você, Deus está presente no meio do deserto. O povo saindo, para onde ele está indo? O monte, para ver a glória de Deus. Nós estamos no meio do deserto, talvez durante esses 120 dias, nós somente estamos vendo as coisas que o inimigo está levantando, as mídias, as notícias, todas as coisas ruins, os números, os mortos, os números de casos, todas essas coisas, mas nós precisamos entender: espera aí, no meio de tudo isso, nós podemos encontrar e ver o nosso Deus. Deus está presente no meio do deserto. Lembra quando os discípulos estavam também na tempestade, naquele barco? Onde estava Jesus? Estava andando sobre as águas, estava no meio da tempestade. Eu quero falar para vocês, não importa o deserto, não importa a tempestade, mas eu falo para você, é lugar para encontrar com Deus. Deus está presente. De fato, era propósito de Deus. Não foi Moisés que decidiu isso, foi o próprio Deus que fala: traz eles para este monte, para encontrar comigo. No meio desse deserto, irmãos, nós podemos ter um encontro poderoso com nosso Deus, intimidade com Ele. Muitas pessoas têm deixado
Muitas pessoas pararam de orar, muitas pessoas pararam de assistir os cultos, muitas pessoas já entraram na rotina do deserto. E nós temos que tomar muito cuidado, porque realmente se nós não encontrarmos com Deus, nós vamos cair e vamos ficar vagando no meio do deserto. Segunda coisa, nós vemos que o deserto é lugar para depender de Deus. Lugar de depender de Deus. Lá no meio do deserto, nós temos o povo de Israel, eles saíram. Lá, atrás deles tem um exército do faraó correndo atrás para pegar eles de volta. Na frente tem o Mar Vermelho, cercado pelas montanhas. Eles estão realmente cercados, está preso. Mas o que eles precisam nesse momento? Depender de Deus. E Deus fala para eles: marcha, vai para frente, porque Ele vai abrir o caminho. Deus abre os caminhos no meio do deserto. Está lá no outro lado, tem lugar onde tem água amarga, mas Deus traz a água doce. Tem lugar lá no deserto, não tem comida, mas Deus derrama maná para eles comer cada dia. Não tem água no meio do deserto, mas Deus preparou uma rocha, a rocha Jesus Cristo, onde fluiu rios de água, para dar água para todo o povo. Não tem lugar de abrigo no meio do deserto, é somente areia, não tem nada, mas Deus chegou como uma nuvem durante o dia para dar sombra, e um pilar de fogo durante a noite para aquecer. Lugar de dependência total, porque no meio do deserto você não tem tudo que você precisa, você só tem é Deus. É Deus que realmente sustenta, é Deus que dá a providência, é Deus que está presente e nós confiamos nele e dependemos nele. Amém, irmãos? Nós precisamos entender também que Deus é maior do que qualquer circunstância. Aquele deserto pode parecer muito extensivo, mas Deus é maior. A tempestade pode estar com os ventos fortes, pode ser com ventos muito velozes, tipo 80 km por hora. Não importa, nosso Deus é maior. Nosso Deus está acima das circunstâncias. Nós estamos no meio do deserto, mas nós precisamos tomar cuidado. Temos que tomar muito cuidado, porque o deserto pode ser sim um lugar de milagres, pode ser um lugar de vida, mas também o deserto pode ser um lugar de reclamação, de murmuração e de ficar vagando. É lugar de morte. O deserto pode ser um lugar de adorar o Deus Altíssimo, vendo a glória dele, mas também pode ser um lugar de idolatria, se nós não cuidamos. O deserto é lugar para que nós podemos depender completamente. Nós temos que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado, porque senão você pode perder a glória de Deus. Você pode perder a mão de Deus em sua vida, se nós ficamos olhando as outras coisas. Uma outra coisa, nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado para não deixar a promessa ser o foco. O povo de Deus pode estar olhando para a terra prometida, mas nesse momento está no deserto. E se eles ficam focados somente na promessa, sabe o que acontece? Eles podem perder a presença de Deus. Porque o caminho no meio do deserto, o caminho no meio da tempestade, é a presença de Deus. E interessante que o foco não é a promessa, o foco não é a bênção, o foco sempre é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo em nossas vidas. Gênesis capítulo 15. Versículo 1, nós temos uma situação com Abrão. Abrão acabou de receber várias palavras de Deus, lá em Gênesis 12, né? Por exemplo, Gênesis 15, versículo 1 fala: depois dessas coisas, que são essas coisas? Nós temos que voltar desde Gênesis 12, a promessa que Abrão vai ser abençoado, vai ser um pai de muitas nações, vai ser aquele que vai abençoar todas as famílias. Através de Abraão vai chegar o Messias. Olha as promessa de uma terra prometida para ele e para todos os descendentes. Ele cresce, ele está andando, o sobrinho foi pego, e ele vai com 300 homens e resgata o sobrinho dele, traz de volta, encontra com o rei Melquisedeque. Olha como bênção sobre bênção, promessas, olhando para
futuro também vendo que Deus vai fazer uma grande coisa. E Deus chega para ele e fala o seguinte, Gênesis 15:1. Deus, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Essa versão aqui fala: sua recompensa será muito grande, mas eu gosto da versão que fala que Deus é a grande recompensa, grandíssimo galardão. Interessante, Deus está chegando para Abraão e fala o seguinte: Abraão, você precisa entender, todas essas coisas é muito bom. Você teve a bênção, você teve a promessa, você conquistou, encontrou com o rei Melquisedeque, que provavelmente é uma figura de Jesus Cristo. Todas essas coisas, mas Abraão não perde a visão que eu sou o teu Deus, eu sou a recompensa, o seu galardão. E aí, como foi a resposta de Abraão? Versículo 2, nós vimos que então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois eu ando sem filhos. Sabe o que Abraão está falando? Deus, isso é muito bom, eu sei, escudo, galardão, joia, mas cadê a minha promessa? Olha, o perigo que nós temos quando nós começamos a focar somente na promessa, esquecemos aquele que dá a promessa. Nós temos o Deus que está declarando: eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Sim, tem a promessa, sim, tem a bênção, mas o foco sempre é olhar para Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos cuidar, porque senão nós vamos deixar o foco. Porque eu falo para você, o foco não é a bênção, o foco é nosso Deus. Olhar para Ele, depender dEle, encontro com Ele. O deserto foi feito para isso, para que nós podemos olhar para Ele e depender totalmente dEle. Amém, irmãos? Não deixe as circunstâncias do deserto e nem as circunstâncias de uma promessa distrair você de ver o seu Deus e olhar na face dele. Lembra que Moisés falou: Senhor, se a tua presença não vai conosco, se o Senhor não vai conosco, não deixe nos sair daqui. Quer dizer, a promessa, a terra prometida sem a presença do Senhor não é terra prometida. A bênção sem a presença do Senhor não é bênção. Irmãos, nós precisamos parar de correr atrás da bênção e correr atrás do abençoador. Vamos buscar, procurar cada vez mais e mais o nosso Deus. Amém, irmãos? Terceira coisa, o deserto é um lugar de refúgio, um lugar que dá paz. Eu gosto muito do Salmo 46. Deus é nosso refúgio, a nossa força, sempre pronta a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabaram no mar, que o oceano estrondeia e espumeje, que os montes estremecem enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegrem a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Versículo 5, continuando. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão. Olha como as nações hoje em dia estão totalmente em confusão. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venha, contemple as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte o meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se. Fica calmo, né? E saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Amém. Deus é nosso refúgio. Deserto pode parecer um lugar onde somente tem o sol queimando, onde não tem nada, mas o lugar de abrigo se nós encontramos com nosso Deus.
Deus é nosso refúgio, Deus é nosso escudo, Deus é nossa fortaleza, Deus é nosso socorro bem presente nas horas de angústia. Salmo 91, versículo 1 e 2 fala: aquele que habita no abrigo no Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio. Você pode declarar isso? Levante sua mão e declare: Ele é meu refúgio. Deus é o meu refúgio. No meio do deserto, quando não tem nada, não tem lugar para encontrar uma sombra, Deus fala que eu sou a tua sombra. Deus é nosso refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele eu confio. Todos também conhecem Salmo 23, quando fala que mesmo que quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Uau! Deus é nosso abrigo, nosso refúgio. O deserto é um lugar onde nós encontramos isso. Josué capítulo 1, versículo 9. Deus fala para Josué, fala: seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Deixa eu falar para você. Deus está com você, por onde você andar. Seja no deserto, seja na tempestade, Deus está presente. Deixa eu falar para você. Deus não está na linha de chegada, nessa corrida, na linha de chegada, torcendo para você para chegar. Deus não é um técnico, né, do time, na beira do campo, gritando, falando para você o que você tem que fazer. Não, Deus está ao nosso lado, andando juntinho conosco, guiando cada passo em nossas vidas. Amém, irmãos? Sabe alguma coisa? Nós precisamos entender esse refúgio, porque no meio das tempestades, às vezes não tem paz, tem muita preocupação. Esses dias, só ouvir a notícia que estava chegando o vendaval aqui em Marília, pessoas começaram a entrar em pânico. Pessoas já começaram a ficar preocupadas. Mas, sabe alguma coisa? Jesus, parece que ele tinha uma coisa interessante sobre tempestades. Pense comigo. Nós lemos sobre Jesus, durante o dia ele estava trabalhando, curando, libertando pessoas, ressuscitando, ensinando, multiplicando pães e peixes. Estava fazendo tantas coisas durante o dia. E à noite, o que ele fazia? Ia para o monte e orar. Quando Jesus dormia? Tem poucos lugares que falam sobre isso, mas interessante. Um lugar que Jesus estava dormindo, no barco, no meio da tempestade. É interessante, no lugar que todos nós ficamos apavorados, sem paz, desesperados, Jesus está lá, dormindo, tranquilo. Jesus é nossa paz, nosso abrigo, nosso refúgio, no meio de tudo isso. Amém, irmãos? Sabe alguma coisa? Está lá escrito que nós lemos, Deus vai fazer um caminho no meio do deserto. Interessante, Deus fará um caminho. Ele não diz que Ele vai remover o deserto. Não fala que Ele vai tirar a tempestade. De fato, interessante. Tinha uma vez que, de repente, uma tempestade aconteceu, os discípulos estavam no barco, eles estavam lá lutando, Jesus viu eles lutando, ele desceu do monte, começou a andar sobre as águas. E quando ele chegou perto, eles ficam apavorados. Mas Pedro falou assim: és tu, Jesus, então pode me chamar. Eu não sei o que Pedro estava pensando naquele momento. Se eu fosse Pedro, eu ia falar: bom, tudo bem, está andando sobre as águas, mas Jesus, pode acalmar um pouquinho a água. Mas sabe alguma coisa? Jesus não acalmou a tempestade para chamar Pedro a sair do barco. Jesus chamou Pedro: vamos, ande comigo, mesmo no meio da tempestade. O que você faz quando você está realmente pego numa tempestade? Não tem lugar para ir, os discípulos estão lá no barco, não tem lugar para ir.
Você não pode simplesmente sair do barco e voltar para a praia. Ou você pode, dependendo se você entende que Jesus está andando sobre as águas no meio da tempestade. Amém? E a última coisa, desertos e tempestades. Para mim isso pega muito forte. E isso que vai realmente mudar o que vai acontecer nesses dias. Nós sabemos que deserto é lugar para encontrar com Deus. Sabemos que deserto é lugar para confiar no Senhor. É um lugar para encontrar refúgio e paz e segurança em Jesus Cristo. Mas essa última é demais. Deserto é lugar de testemunho. É isso aí. João 16:33 fala que Jesus falou todas essas coisas para que os discípulos possam ter paz. Paz de Jesus Cristo. Ele fala, aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 9. De todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pode ter muita coisa batendo contra você. Pode ser os ventos, pode ser tempestade, pode ser o seco do deserto, pode ser o sol. Mas jamais você vai ser derrotado. Você vai levantar e dar testemunho. Aleluia. Aleluia. Isaías 43, versículo 1 e 2. Agora ouça o Senhor que o criou. Assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor teu Deus. Uau! Sabe por que Deus faz tudo isso? Sabe por que Deus levou o povo de Israel pelo deserto? Não era o caminho mais fácil, de fato, era mais difícil. Tinha um caminho mais curto, mas Deus tinha propósito. Deus tinha um propósito. Eu quero falar para vocês sobre esse propósito. O deserto que nós estamos passando hoje, essa tempestade que talvez você está enfrentando, não somente por causa do coronavírus, mas talvez algumas coisas, pode ser emprego, pode ser família, pode ser uma enfermidade, pode ser tantas coisas que você está sentindo, talvez uma depressão, talvez uma coisa que você realmente está sentindo desespero. Deus está falando, eu tenho algo para a sua vida, que você vai sair disso, dando um grande testemunho do poder de Deus. Deixa eu falar para você, não é você sair desse deserto e falar, opa, agora sou mais forte, agora meu caráter foi afinado, foi fortalecido. Não. Deus está fazendo tudo isso para que o nome dele seja glorificado, através do poder que ele vai fazer em sua vida. Sua vida, sua família, sua célula, seu ministério. Uau! Quer ver? Vamos lá. Josué capítulo 2. Interessante. Está prontos para entrar na terra prometida. Já passou uma geração, tem uma nova geração que levantou, e eles estão, o que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer isso? Josué, dá um norte para nós. Josué recebeu o norte do Senhor. Falou que seja forte, corajoso, fique firme, não temas, pois eu estou com você. Então Josué, ele enviou 2 espiões para dentro da cidade de Jericó, primeira cidade que eles vão conquistar. Os espiões entram lá e já ouviu o boato que entrou alguns espiões lá do povo de Israel. Esses espiões foram para a casa da Rabi, uma prostituta. Foi lá para esconder. Os soldados vêm para perguntaram a Rabi, os espiões entraram aqui. Ah, sim, eles passaram aqui, mas eles já saíram. Se você corre, você pode alcançar. Mas ele estava escondido lá em cima. Então lá escrito que ela subiu lá antes que os espiões foram deitar para dormir. Em versículo 9.
Rabi fala: eu sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua casa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados. Continua. Pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem, quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Sehom, cujos povos vocês destruíram completamente. Continua. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo, em cima do céu e embaixo da terra. Pensa comigo, Rabi provavelmente não tinha 40 anos não. Mar Vermelho foi 40 anos atrás. Aqui um jovem que ouviu falar das obras, do poder de um Deus Altíssimo. Lá onde? No meio do deserto. Depois também tem os reis recentes. Então ela tem histórias antigas, tem histórias presentes, mas ela sabe alguma coisa. O Deus de Israel é Deus supremo, Deus todo-poderoso. Sabe que o deserto que você está passando é porque Deus vai levantar através das suas vidas, usar poder para dar um testemunho, e muitos vão ver. Essa cidade está vendo o que Deus está fazendo em sua vida. Essa cidade, essa nação, eu creio que Brasil, Marília para as nações, está sendo realmente proclamado o nosso Deus, o poder do nosso Deus, o que Ele está fazendo, a maneira que Ele está agindo, e nós estamos vendo a vitória em Cristo Jesus. E nós estamos vendo que deserto que veio para realmente talvez para destruir, para desanimar, uma tempestade súbita que para deixar nós apavorados dentro do nosso barco, Deus está transformando em bênção, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero falar para você, queridos, esse é o tempo. Não é amanhã, não é depois, daqui alguns meses, é hoje, agora. É agora que Deus está fazendo. Aquela cura que você está procurando, Deus está pronto. Aquele problema de relacionamento na família, Deus está agora agindo. Emprego, salário, situações, Deus está pronto para agir no meio do deserto.